Direto da redação. Chovendo, começou a estar chovendo aí em algumas cidades. Essa chuva ela era previsível, ela era anunciada pelo IMET desde a semana passada, o Instituto de Meteorologia. E segundo o alerta do IMET, ela deve continuar. E nós já tivemos essa semana aí temporais no sul, no sudeste, no centro-oeste. E as chuvas que são aí anunciadas, que são previsíveis, que os prognósticos apontam, são de 60 milímetros. Então é a chuva assim com grande intensidade. E em alguns lugares com ventania. Aquela ventania de até 100 km por hora. Veja bem, hein? Até 100 km por hora. Então você imagina um carro a 100 km por hora. Então é a ventania que pode derrubar árvore, pode derrubar poste, pode provocar danos. E a Defesa Civil ela faz uns alertas para ninguém se esconder, para ninguém se refugiar de chuva atrás de poste, debaixo de árvores. Então tem algumas precauções que precisam ser adotadas. Mas para as pessoas, que cotidianamente se deslocam pelas cidades, um dos grandes problemas são os alagamentos de ruas. Porque a chuva com grande intensidade logo provoca o alagamento de rua. Vamos conferir aqui as informações da reportagem do Pedro Lacerda. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alertas de chuvas intensas com grau de perigo elevado para quase todo o Brasil. O cenário é de extremos, com muita precipitação nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, contra uma onda de calor intensa em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Os temporais terão volume de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. A Defesa Civil alerta para o risco real de quedas de árvores, alagamentos e falta de energia. E bastante atenção para quem mora em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e interior de São Paulo. No Nordeste, o alerta vale especialmente para o Ceará, Maranhão e Piauí. Já no sul do país, a situação é curiosa e exige cuidado redobrado. Enquanto Curitiba e o litoral de Santa Catarina esperam chuva forte, até quinta-feira, o restante da região enfrenta uma onda de calor considerada perigosa. No Rio Grande do Sul e no oeste catarinense e paranaense, as temperaturas vão ficar muito altas, com 5 graus acima da média por vários dias seguidos. Então, a recomendação oficial contra o calor é: beba bastante água, evite exercícios físicos nos horários mais secos e não se exponha ao sol nas horas mais quentes do dia. E em caso de chuva intensa, evite áreas alagadas, não se abrigue sob árvores e, se houver risco de inundação, desligue a energia e procure um local seguro. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Olha, e a previsão é que essas chuvas elas devem permanecer em algumas regiões até amanhã, até sexta-feira. Então você pode aí ficar bem cauteloso e dar uma olhada na previsão do tempo antes de você pegar a estrada, antes de ir para qualquer lugar, para não ser surpreendido como fui eu na terça-feira. Eu saí, eu fiz algumas atividades, deixei a academia para fazer no período da noite, fiz a bobagem de sair pedalando, sair na bike para a academia. E quando eu cheguei lá, despencou chuva, faltou luz, faltou tudo, a atividade parou pelo caminho, não tive como voltar. Fui, na verdade, socorrido por um ato heróico do Pedro, do meu filho. E o professor, meu personal, quando eu procuro por ele, sem luz, escuro, não vi mais ninguém, ligo para ele: onde você está? Não, já estou em casa. Ele foi para casa, me deixou lá no escuro, foi embora, mas faz parte do show, tá no jogo. Mas daí então é o seguinte, não vá ser surpreendido. Eu poderia ter olhado, o tempo já sinalizava que ia chover, eu acreditava que daria tempo, chegar à academia, fazer a atividade, voltar, antes de terminar, antes de chover, mas não deu. A chuva foi mais rápida do que eu. Então não faça isso. Se você vai para algum lugar, se você tem alguma coisa que você pode adiar e vai chover muito, faça isso, dá uma adiada, não vá. E chove muito ainda e tem cidades com ruas alagadas. Nós vamos aqui nós somos no noroeste, aqui em Itapiruna, foi durante a semana, no final de semana, mas choveu muito em Itapiruna. Alagou, provocou assim, sérios danos nas ruas de Itapiruna, em algumas cidades do noroeste. E a chuva desta quarta-feira, a chuva de ontem, atingiu assim a cidade da Baixada Litorânea. A cidade como, por exemplo, Rio das Ostras, que fica aqui próxima à região dos lagos, caramba, tá debaixo d'água, a cidade tá com ruas alagadas, trânsito, canal de Medeiros tá lá transbordando. Você vai conferir aqui nas imagens.
E em São Paulo também foram registrados, você tem imagens de como está Rio das Ostras, olha. Essas são as imagens de Rio das Ostras agora, são quase aqui em tempo real, nesse momento de bairros de Rio das Ostras. E você tem também ruas muito alagadas com muita, em decorrência da intensidade da chuva, em São Paulo, várias pessoas desalojadas em São Paulo. Então vamos aqui ficar atentos ao que o INMET alerta, porque essas chuvas devem persistir em algumas regiões até esta sexta-feira. Mas vamos conferir os detalhes aqui na reportagem de Juliano Justo. Por causa disso tudo, a Defesa Civil aqui do estado mantém em funcionamento o gabinete de crise, né, atuando remotamente por causa dessas chuvas. Até a noite de ontem foram registrados 108 alertas e 7 ocorrências, com uma vítima e uma pessoa desalojada. Na capital, uma árvore caiu bem na entrada do Hospital do Servidor Público, localizado na Avenida do Ibirapuera 150. E ali foram 2 vítimas com ferimentos leves. Elas foram resgatadas pelo SAMU e já não correm mais perigo, né? Risco de vida ou de ferimentos. Ocorreu também o desabamento de uma área em um evento que estava acontecendo no estádio do Pacaembu, aqui na região central de São Paulo. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, mantém aí os alertas para tempo extremo e chuvas fortes até sexta-feira, dia 5. E agora a gente vê na matéria mais estragos que aconteceram aqui por São Paulo por causa das chuvas. Acompanhe. As chuvas intensas provocaram alagamentos, quedas de árvores e falta de energia em várias ruas e avenidas da capital e interior do estado. Na cidade de Jaguariúna, uma casa foi atingida após um deslizamento de terra em uma estrada em área rural. Uma pessoa sofreu ferimentos leves. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil. 6 pessoas ficaram desalojadas e foram encaminhadas para casas de familiares. Em Torre de Pedra, ocorreu o desabamento do muro dos fundos de uma residência.